Nessa nossa última aula da disciplina de multimídia e web, nós vamos falar então, nos aprofundar um pouco mais sobre a linguagem multimídia, né? Como é que ela é constituída, como é que ela é formada. Então, ela é composta por diversas narrativas dos seus meios anteriores, como a gente já tinha falado, a questão da hipermídia, né? Das mídias convergentes. A multimídia ela vai conversar muito com isso, né? Então, ela vai trabalhar com o texto, a imagem e o som, funcionando de forma integrada e hipertextual. Então, os hipertextos, né, e os hiperlinks que vão permitir esse acesso à multimídia. Vai estabelecer, então, diálogo entre os meios, né? Não significa como as mídias convergentes, que elas são somente dispostas num único dispositivo. A multimídia em si, ela vai estabelecer diálogo, né, entre texto, foto, né, e vídeo num único meio. Por exemplo, um portal de conteúdo jornalístico, né, ou web documentário que nós estávamos falando, são questões aí que trabalham com a multimídia. Então, elas promovem mais interatividade e imersão ao usuário, porque vai trabalhar com mais de um sentidos, como nós vimos nas aulas anteriores. Então, se eu tenho maior imersividade, eu tenho maior interatividade, né? Então, o significado da multimídia, da palavra multimídia, antes de nós seguirmos com o conteúdo, ele vem da etimologia da palavra do sufixo multi, multos, né, numerosos do latim, e mídia, média, né, por isso que nós falamos os média, né, de médium, meio, significa meio. Então, é a união de várias mídias a composição de seus conteúdos. A linguagem, ela é encontrada nas múltiplas áreas de informação, né, essa linguagem multimídia, no comércio eletrônico, na publicidade e propaganda, no cinema, no jornalismo, o jornalismo funcionando ali da maneira online e mobile, que se utiliza dessas maneiras aí multimídias, dessa linguagem multimídia de conteúdo. Então, a configuração dessa linguagem é feita por sistemas multimídias, e esse sistema multimídia, ele é programado por profissionais das áreas da tecnologia da informação. Então, ele vai contar com qualidades particulares, como acesso direto e não linear. Nós tínhamos falado, a estrutura do rizoma, né? Então, ela não é linear, ela é multifacetada, né? Ela é fragmentada. A interatividade e a integração vão acontecer com os sistemas e com os aplicativos por meio desse sistema multimídia, né? As questões de tempo e espaço, mais uma vez, são quebradas e também são características da multimídia, como é própria da web. Então, é claro que a multimídia também vai se fazer dessas noções de quebra de espaço-temporalidade, e ela se apresenta por meio de seus sistemas, né? Os sistemas que eu tinha falado desenvolvidos, por meio das interfaces estáticas, né? Que vão ser dotadas de imagens e gráficos fixos, assim que ela funciona esse modo de programação. Ou ela pode ser dinâmica também, com o conteúdo alterado com o passar do tempo, né? Então, aqueles conteúdos que se alteram conforme a temporalidade, né? Eu volto ali no jornalismo, né? Quando você tem conteúdos que são atualizados, como áudios, vídeos e animações, e conteúdos estáticos, que são aqueles que permanecem com o passar do tempo, né? A linguagem imersiva, que se opera, né, da multimídia, ela promove informações interativas em ambientes dimensionais, né? Então, ela tem essa capacidade aí de interatividade, de ação, ali numa outra dimensão, né, de usabilidade. Sistemas multimídia, eles vão ser classificados, então, de acordo com a origem, né? Isso conforme os autores que nós trabalhamos nas rotas. Pode ser do modo capturada, né? Que ela é por outro dispositivo, esse sistema, ou sintetizada, que ele é produzido pelo próprio meio. Então, nós temos ali, por exemplo, se eu tenho as mídias publicadas dentro daquele próprio suporte, né? E por sistemas que são de dentro de um suporte convergente, como no caso do celular, e foi ele que captou, né, o áudio, a foto, o vídeo, né, por tudo ali, ela vai ser considerada de uma maneira sintetizada, por exemplo. Tá? Observados, então, esses sistemas podem ser conforme o grau de interação. Então, eles podem ser do sistema tipo linear, que é aquele que não permite o controle pelo usuário, e o sistema não linear, que é aquele que possibilita a interação e a navegação, como os portais de informação de conteúdo. São sistemas multimídia não lineares. Então, os modos de divulgação, eles podem ser online e offline. Né? Nós temos uma capacidade multimídia nata aí do audiovisual, que é uma mídia eletrônica, né, que pode ser offline.
Os avanços digitais, por sua vez, eles promoveram a evolução dos processadores, o armazenamento e as redes de alta velocidade. Isso tem muito a ver com a construção dos sistemas multimídia, então por isso que eles estão hoje tão avançados conforme nós conhecemos. A evolução dos hardwares, por exemplo, aí já é a parte física, né? Ele também permitiu a outra parte que não é física, né? Permitiu avanços nessa parte que não é física. Uma construção de aplicativos, por exemplo. Os textos contemporâneos, eles promovem, então, a produção de dados, né? Por meio dessa tessitura de informação interativa, né? Que pode ser utilizada aí nas mídias digitais. O resultado disso é maior popularidade e viabilidade econômica, né? Isso são vantagens aí dessa era que nós estamos digital e dos múltiplos meios. Aumento de interatividade e esses recursos também permitiram mais elementos criativos, né? Os recursos multimídia. Nós temos, por exemplo, as animações com impressão de movimento, né? Que são aquelas animações criadas aí a efeitos e podendo ser utilizadas com recursos multimídia. O som digital, né, a tecnologia entre a junção dos sistemas de telefonia e dos sintetizadores que possibilitou aí o som digital, e aí nós entramos na aplicação multimídia, né, onde que essa linguagem ela pode ser aplicada em áreas que se utilizam da informação como matéria-prima. Qual que é a área que se utiliza da informação? Vantagens que ela oferece desde a transmissão de comunicação, né, em conversas, em trocas de mensagem, armazenamento, busca de dados. Então, esses recursos eles oferecem vantagens nessas áreas. A multimídia ela está presente no nosso dia a dia, né, então a gente convive com isso, mesmo sem ter tido acesso a essa linguagem antes, né, os estudos dessa linguagem como nós estamos tendo agora, por meio dos vídeos pela internet, nos filmes on demand, né, então nós temos ali, quando a gente entra numa plataforma streaming, por exemplo, a gente já tem o acesso ao multimídia, que é um texto descritivo, uma sinopse ou contendo uma ficha técnica, aí nós temos o próprio áudio e o vídeo, então temos ali uma configuração dentro da Smart TV, por exemplo, que pode operar em multimídia. Games colaborativos, telemedicina se utiliza de multimídia, reuniões, né? As reuniões nós temos ali o chat onde nós podemos colocar os nossos textos escritos, nós temos o áudio, nós temos a impressão de movimento com o vídeo, nos debates, nas palestras, então são recursos que são cada vez mais utilizados. No ensino à distância, né, aqui eu estou utilizando, nesse caso, um recurso multimediático. Eu tenho o texto escrito do meu slide, a minha fala por áudio, né, que vocês conseguem ouvir o conteúdo, e eu tenho aqui a imagem, né, a minha própria imagem conversando com vocês na aproximação, né, entre professor e aluno. Então, aqui o ensino à distância, ele não se utiliza somente esse recurso que nós estamos utilizando agora, né, por meio dos áudios, mas ele promove do áudio, do vídeo, do texto, né, mas ele promove fóruns, chats, né, por meio dos e-mails também, né, que é a parte escrita, os vídeos, os textos, entre outros recursos, tá? Então, a linguagem de programação de sistemas multimídia, ela é uma produção, né, feita por títulos de hipermídia. Quando eu tenho aqueles títulos de hipermídia, né, que é em sentido não linear, que é por meio dos links que vão acessar as camadas, que eu consigo acessar as várias mídias dentro do suporte, né? Então, esses componentes de linguagem de marcação, que é a unidade de medida, né, como se fosse, né, do sentido não linear dessa leitura, que são os links, a geração é feito por hipertexto, né, que é o conhecido ali, linguagem de programação HTML. Então, é ali que ocorre esse componente aí fundamental, recurso multimídia, né, e essa linguagem HTML que vai permitir o controle de navegação, característica dos próprios sites. Já os sites da web, como é que eles dispõem esse conteúdo multimediático? Por meio de arquivos organizados, né, como se fossem os nossos arquivos do computador, mas eles ficam em outros diretórios, né? Então, as estruturas de pastas com páginas de hipertextos, né? Aquela parte que a gente não enxerga quando a gente acessa um site, somente os programadores, aqueles que são responsáveis pela construção dessa linguagem, né? E outros materiais, muitos deles multimídia. Então, são visitadas por navegação por meio de hiperlinks. As plataformas multimídia, por sua vez, elas hospedam esses formatos multimediáticos. Então, quando eu tenho uma plataforma de conteúdo online,
de informação, vai hospedar todos esses tipos de conteúdo, é necessário, né? Desde uma plataforma de rede social, a exemplo do Facebook. Então, elas vão entregar esse conteúdo por meio da execução das mídias, né? E essa execução é necessária daquela ação da interatividade do usuário, que a gente tinha comentado em aulas anteriores. Nelas são publicadas, né, nessas plataformas, sejam elas de qualquer ordem de gênero informativo, né? Textos, áudios, imagens, e são representados bitmaps, né? Ou seja, as matrizes bidimensionais ali, que são as unidades de medida de tráfego desses dados, desse conteúdo hipermediático, né? Multimediático. E pixels também, no caso, é a unidade numérica de aferição da amplitude da imagem, né? Quando nós temos esse contato com a amplitude da imagem. Já a resolução da imagem, né? Aquilo que a gente enxerga e chama de qualidade da imagem, ela é aferida pela relação de pixels por polegadas, né? É chamada DPI, né? A sigla significa dots per inch, né? Que é a quantidade de polegadas. As unidades de medida, por sua vez, ali dos conteúdos digitais, a gente chama, né? É medido ali as cores RGB, né, a representação das cores red, green and blue, né? O vermelho, o verde e o azul. Tá? E os bytes e megabytes, aí para a gente entrar um pouco nas unidades de medida, para a gente entender um pouco essa nomenclatura, eles são utilizados para medir o armazenamento e a largura da banda, ou seja, né, do tráfego desses dados, dessas informações. Já na multimídia audiovisual, nós percebemos ali que elas possibilitam o acesso a conteúdos publicados na web, né, quando nós falamos dessa linguagem, né, sejam textos, áudios e vídeos. Os audiovisuais ali, o movimento deles, a impressão de movimento que a gente fala, né, porque quando nós falamos, ou ele acontecia por sistema de varredura, quando a gente fala da imagem de vídeo, né, corria por sistema de varredura, ou nós falamos hoje, na era digital, de frames por segundo. Antes eram quadros por segundo, lá quando nós falávamos da época do cinema. Isso ainda ele é aplicado aí ao período da era digital, né, na época do vídeo. Então, essa impressão de movimento que é ocasionada por essa transição entre um frame e outro por segundo num fenômeno que dá o olho chamado persistência retiniana. Graças a esse fenômeno que nós enxergamos aí a impressão movimento, apesar de serem imagens estáticas em projeção, né? A outra unidade de medida são os bits por amostragem, que eles servem para aferir o áudio, né? Que ele vai compor, então, o que a gente chama de intramídia, né? Que é uma relação entre uma mídia e outra, tudo um único ambiente. Essas evoluções aí que chegaram a todas essas nomenclaturas, né? E a todos esses elementos aí de construção da narrativa multimídia, elas vieram da computação gráfica, né? Desde os circuitos integrados ali, que foram se desenvolvendo, sua construção desde 1970. E essas novidades, elas originaram métodos, então, e técnicas de conversão de dados em dispositivos gráficos, que são os dispositivos que nós utilizamos eles hoje em caráter evolutivo e digitais. Hoje, essas novidades são aplicadas à produção de gráficos interativos e tridimensionais, por exemplo, né? Para a gente ver que a tecnologia ela não é limitada, ela está sempre em constante expansão. A editoração eletrônica ela acontece, então, desse conteúdo por sistemas de projetos gráficos, desenhos e simulações. Então, é isso que ele é utilizado. Esses recursos podem ser aplicados, por exemplo, para a construção de ambientes de realidade virtual, né? E também construção de animações digitais em 3D. A gente vê como todos esses projetos gráficos aí, né, da editoração eletrônica, eles permitem aí recursos de entretenimento e de informação que nós, né, normalmente gostamos e apreciamos aí no nosso dia a dia. É isso que permite a criação, por exemplo, do mundo virtual, né, que é feito por imagens. Essas imagens são feitas por modelagem, que a gente chama, né, do mundo virtual, que é quando eu modelo em algo físico, eu digitalizo, né, isso é feito com bonecos, pode ser feito com objetos, né, ou por renderização, quando ela é feita ativamente digital, ela é desenhada diretamente no computador. E também os efeitos especiais, né, eles dependem desses recursos que eu acabei de explicar. Os profissionais que atuam num projeto multimídia são vários, né? É necessário diversos profissionais, até porque se fala multimídias, são multifunções também que são
necessárias para a execução de um projeto multimídia. Eu elenquei alguns dos principais aqui, como o gerente de projetos, que é aquele que planeja, controla o projeto, faz a gestão financeira, estabelece relações com os clientes, o designer multimídia, que é aquele que desenha o projeto e define o material multimídia, o designer de interfaces, que é aquele que desenha as interfaces dos usuários, bem como as telas, os ícones e as mensagens, né, que são transmitidas ao usuário, o animador, que é aquele que desenha, cria a arte, né, e finaliza as animações, o redator, que é aquele que escreve o conteúdo textual, o especialista em vídeo, que é aquele que grava, captura, edita, processa o conteúdo videográfico, o especialista em áudio, que é aquele que grava, captura, edita e processa o mesmo material, só que na parte de áudio, e o engenheiro de software, que é quem implementa testes do programa, né? Então, essa equipe aí de pessoas necessárias, né? Claro que uma pode desempenhar mais do que uma função, né? Como eu falei na era da convergência, cada vez mais os profissionais também, as habilidades convergentes, elas são requisitadas, né? E eu encerro a aula falando então que os recursos multimídia, eles são aplicados em diversos dispositivos. Trouxe, por exemplo, o rádio do carro, né, que é aquele companheiro ali do trânsito, das horas ali de congestionamento, né, que ele traz hoje diversos recursos, né, entre o telefone, pode ser acessado o próprio rádio, ou já tem até possibilidades de painéis ali com imagens. Eu fico por aqui, convido vocês a conferirem as rotas de aprendizagem para reforçar os seus estudos. Foi um prazer ministrar essa disciplina, tenho um grande apreço por esse tema, espero ter contribuído. Nos vemos numa próxima oportunidade. Eu desejo a todos ótimos estudos. Até mais.